Livro A Experiência da Mesa, capítulo 3. Arrume sua mesa. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Provérbios 9, 2. Carrego no dedo um anel maravilhoso, cheio de pedras esplêndidas. Mas nem sempre foi assim. Minha aliança de casamento é uma combinação de elementos quebrados e escondidos. Anos atrás, quando Larry e eu nos aproximávamos de nosso 40º aniversário de casamento, ele queria me dar um presente significativo, mas não tínhamos uma renda estável, porque Larry deixara o pastorado pouco tempo antes para seguir a visão de um novo ministério que estávamos iniciando pela fé. Certo dia, ele olhou para minha aliança e disse: "Deve, mais que qualquer coisa eu adoraria substituir esse anel feioso em sua mão." "Não se preocupe, querido", respondi. "Não é a hora." Colocamos tudo o que temos naquilo que acreditamos ser o chamado de Deus para nós neste momento. Trocar a minha aliança de casamento é a última coisa na minha lista. Até que me lembrei de algo. "Larry, tive uma ideia. Existe uma caixinha que sua mãe deixou em meio às coisas dela 10 anos atrás. Dentro dela há vários pedacinhos quebrados de joias, inclusive um relógio que ela me deu com cerca de 2 quilates de pequenos diamantes. Há também alguns braceletes antigos com pedaços minúsculos de diamantes e eu tenho algumas joias quebradas ali dentro também. Que tal você levar tudo que está dentro da caixa para um joalheiro e ver o que ele consegue fazer? Dessa maneira, não vamos gastar dinheiro, mas unir os pedaços quebrados para fazer um belo anel." Larry sabe que eu gosto de faixas largas com pedras enfileiradas, ou seja, várias pedras minúsculas agrupadas, e concordou com a ideia. Ele levou a caixa cheia de pedaços quebrados e fragmentados para o joalheiro. Nenhuma daquelas joias tinha valor por si só. Eram pedaços mínimos que não podiam ser usados nem consertados. Foram considerados insignificantes e permaneceram dentro de uma caixa, sem uso, por mais de 10 anos. Alguns dias depois de Larry levar a caixa ao joalheiro, recebi um telefonema. "Fiz uma descoberta", contou-me o joalheiro. "Quando levantei o tecido de algodão que revestia a caixa, encontrei uma pedra enrolada e um papel de seda. É um solitário. Quer que eu acrescente em seu anel?" Respondi: "Claro, por que não?" Eu não sabia qual era o aspecto daquela pedra. Na verdade, eu nem sabia que ela estava ali. Pensei que a mãe de Larry, com a mentalidade influenciada pelo período da Grande Depressão, conseguiu aquela pedra e a escondeu debaixo do forro da sua caixa de joias. Meu marido e eu não sabíamos que a possuíamos, muito embora tivesse em nossa casa havia mais de uma década. Quando o anel ficou pronto, fiquei encantada com a sua beleza. Mal podia acreditar que todos aqueles pedaços quebrados haviam se transformado em algo tão deslumbrante e valioso. É exatamente isso que acontece quando você une o quebrado e o escondido. Recebe bênçãos inesperadas. Seu lar pode parecer fragmentado, com cada um indo em direções opostas todas as noites da semana, correndo atrás de diversos interesses. Quando todas as peças da família estão separadas, elas não têm noção do seu valor. Mas no momento em que você une as partes quebradas e fragmentadas da sua família ao redor da mesa, tem a oportunidade de descobrir os dons únicos de cada um e de experimentar uma extraordinária restauração de valor, muito maior do que você poderia sonhar. O papel de cada um começa a ser revelado. A dignidade e a santidade do lar. Ao longo das Escrituras, vemos Deus atribuindo dignidade e santidade à instituição do lar. Ele criou a primeira família no Jardim do Éden, dando instruções claras a Adão e Eva sobre o seu propósito para o casamento e a família. Acho significativo Deus ter colocado ordem na família antes de entregar a lei e antes de enviar o seu filho para morrer na cruz. Ele, inclusive, escolheu o casamento para ilustrar o seu relacionamento conosco. É no lar que o nosso coração se forma. Não importa quanto tentemos, basear nossa vida em outras coisas, como esportes, educação, segurança nacional, economia ou até mesmo a igreja. Não podemos mudar a realidade de que todo o desenvolvimento físico, emocional e espiritual da alma humana começa em casa. Em nossa sociedade, porém, o lar tem deixado de ser o centro das atividades da família. Em vez de passar tempo juntos, de noite, reunidos em volta de uma mesa para compartilhar histórias e se relacionar uns com os outros, pais, mães e filhos costumam se dividir em diferentes direções.
trabalho, creche, treino de futebol, estúdio de dança, ginásio, centro cívico e assim por diante. Até mesmo o excesso de atividades dentro da igreja usurpa o tempo que a família necessita em casa. Estamos tão preocupados levando nossos filhos para diversos esportes e atividades variadas que a maioria dos jantares da família vem da janela de um restaurante de fast food e a comida é engolida no banco de trás do carro. Um estudo recente realizado por Hooper Public Affairs e Media descobriu que 80% dos norte-americanos têm dificuldade de encontrar tempo para comer juntos com regularidade. O que aconteceu com a dignidade e a santidade do lar? Como nos afastamos tanto dos trilhos? Neste capítulo, veremos por que os valores do lar se desgastaram lentamente e exploraremos maneiras práticas de unir à mesa os pedaços quebrados de sua família, a fim de restaurar a dignidade e a santidade do lar. O que aconteceu com o lar? Nós cristãos temos um inimigo que teme a presença de Deus. Satanás sabe que não é capaz de vencer a Deus. Então, em vez disso, tenta minar a autoridade divina em nossa vida. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás consiste em nos manter tão ocupados que não ficamos mais em casa. Veja bem, o inimigo sabe quem nós somos. Se amamos a Jesus e seguimos a Deus, ele não costuma nos tentar a cometer pecados abertamente. Por exemplo, amo muito meu marido e tenho um forte compromisso com o nosso casamento. Portanto, o inimigo não me tenta a ter um relacionamento sexual com outro homem. Não me sinto tentada a furar uma revista na saída do supermercado, nem a assaltar o caixa com uma arma em mãos. Não, em geral, o inimigo não nos tenta com pecados tão óbvios como esses. Sendo nós cristãos que creem no poder de Deus, na redenção de Jesus e na presença poderosa do Espírito Santo, o plano mais eficaz do inimigo consiste em nos desviar do caminho, só o necessário para nos deixar desamparados. Ele nos distrai, assegurando que estejamos tão ocupados fazendo coisas boas que não tenhamos tempo para chegar à nossa casa e arrumar a mesa. Se é no lar que o coração se forma, então é à mesa que ele se conecta. À mesa, experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus que fortalece o nosso casamento, une a família e alimenta o coração. Creio que o objetivo do inimigo para nós é algo mais ou menos assim. Já que não posso levar aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo a negá-lo, vou deixá-los tão ocupados que não se assentem mais à mesa, onde habita a presença redentora de Jesus. Em minha infância, havia uma diferença entre o estilo de vida das famílias cristãs e não cristãs. Minha família era envolvida em atividades da igreja, das quais as famílias não cristãs não participavam. E nós não tínhamos as mesmas atividades que as outras famílias. Hoje, porém, as famílias da igreja costumam fazer tudo o que as famílias de fora realizam. Nossos filhos praticam os mesmos esportes e se envolvem em cursos e programas comunitários de todo tipo. Muitas de nós levam os filhos a uma atividade diferente cada dia da semana. E então, junto com todas essas atividades e com todo o envolvimento, acrescentamos a igreja, ou seja, além dos esportes e das atividades extracurriculares, nossos filhos vão às reuniões de jovens no meio da semana, ao ensaio do grupo de louvor e ao culto, enquanto nós participamos do estudo bíblico para adultos. Somos voluntários em diversos ministérios e participamos de treinamentos para a liderança. Ao observar as famílias cristãs em nossa igreja por toda a nação, comecei a acreditar que o motivo para o índice de divórcio ser mais alto entre as famílias que frequentam a igreja é que ficamos menos em casa. Preciso deixar claro que cada uma dessas atividades é boa em si. Não é nada de inerentemente errado em fazer esportes, cursos, envolver-se na comunidade ou ser participativo na igreja. Na verdade, algumas dessas coisas são essenciais. Todavia, nenhuma delas nem todas reunidas são capazes de substituir o ambiente acolhedor de um lar saudável. A pessoa que nos tornamos é reflexo direto de onde passamos o nosso tempo.
Léo e eu começamos a notar essa tendência de excesso de compromissos há vários anos, enquanto ainda pastoreávamos uma igreja. Observávamos famílias cristãs bem intencionadas, que, movidas pelo desejo sadio de se envolver e ajudar, concordavam em auxiliar ou liderar diferentes ministérios da igreja. O resultado é que esses homens e mulheres, pais e mães, iam à igreja várias noites por semana, atuando em múltiplos ministérios. No entanto, quando voltavam para casa, ninguém estava à mesa. Por isso, Léo tomou uma decisão importante. Nossa igreja começou a limitar o envolvimento das pessoas a uma área de ministério. Escolha um ministério, orientávamos, e se envolva nele de todo o coração. Participe plenamente dessa área, mas nas outras noites da semana, fique em casa e reúna-se à mesa com a sua família. Perguntas importantes. Número 1. Das 21 refeições regulares da semana, quantas em média a sua família faz reunida? Número 2. Que barreiras impedem você de aumentar esse número? Número 3. O que você pode fazer para remover algumas das barreiras e aumentar o número das suas refeições em família? Até o próximo áudio.